Salve galãs e galoas! Eu não saberia cravar um número, mas eu tenho a impressão que tinha mais gente na bolsonarada do dia 8 de janeiro de 2023 do que no evento realizado no Planalto na semana passada, lembrando o 8 de janeiro de 2023. O que explica, fora o financiamento do agro, o apoio dos militares, o silêncio premeditado do Bolsonaro e o delírio político induzido via as redes sociais, que a destruição da democracia brasileira atraía mais gente que a celebração pela sua resistência. Voltamos então ao nascimento da nossa atual democracia. Em pleno governo Figueiredo, o último general e presidente da ditadura, tivemos as diretas já. Movimento de massa que buscava o retorno das eleições diretas para presidente do Brasil. Apesar da emenda constitucional Dante de Oliveira ter sido derrotado no Congresso, as diretas já demonstraram um imenso desacordo da população perante o regime militar. Só lembrando também que a ditadura não foi nenhum céu de brigadeiro. A inflação em 1983 bateu mais de 200% no ano. Se os anos 80 para muitos foi a década perdida, pois a inflação, o desemprego e a violência urbana já assolavam as grandes capitais do país, também foi uma época de redescoberta do Brasil pelos brasileiros. Nos cinemas, por exemplo, tínhamos Eu Te Amo, com Sônia Braga, Memórias do Cárcere e, por que não, algum filme aleatório dos Trapalhões. Na música, para muitos era Legião Urbana, para outros AGP e para outros a Patotinho. E para os transudos, tinha até Sharon e sua Massage for Men. Mas antes de continuarmos com o vídeo, eu tenho um recado importante para você. Eu sou apaixonado pelas roupas da Insider. Uso elas aqui em casa, para sair, para ir ao cinema, para viajar. Na viagem que eu fiz agora para o Rio de Janeiro, quando eu não estava pelado, eu só usava as roupas da Insider. E elas vão além das camisetas que caem super bem, calças, shorts e bermudas. As cuecas e calcinhas da marca são campeãs de audiência. Eu amo, minha namorada também. Pra você que tá com aquela virilha cansada, nada melhor do que ser afagado pelas underwears da Insider. E com o nosso cupom GALASFEIOS, mais os descontos cumulativos dos kits, você pode trocar toda a sua gaveta de cuecas e calcinhas pelas peças mais modernas, duráveis e tecnológicas do mercado. Entre para o time da Insider você também! Bora! Os anos 1980 foi talvez o auge da TV aberta no Brasil. A Globo mesmerizava corações e mentes do Brasil com as novelas. Décadas antes das playlists do Spotify, os sucessos se criavam nos LPs de trilhas de novela também. Antes do Xvideo, pornografia era arte nas páginas da Playboy ou da Ele e Ela. Oh, saudade daquele pôster da Magda Kotroff que eu colei na parede do meu quarto. Google Tradutor pra quê? Os radialistas traduziam as canções românticas que aqueciam nossos corações na época. Futebol? Nada de estádio balada como temos hoje. Eram tempos de geral com ingressos acessíveis e com o risco de levar um saco de mijo nas costas. Escolas de samba eram tão populares que as pessoas tinham em casa LPs com sambas enredo. Pensa bem, qual o samba enredo dos últimos 25 anos que você sabe pelo menos o refrão? Pix? Que nada. Vivíamos a era do ouro do papel moeda no Brasil. A inflação era tão enlouquecedora que tivemos o cruzeiro, o cruzado e o cruzado novo. Existia até a profissão do remarcador de preço. Um rapaz que ficava nos mercados com uma maquininha mudando os preços diariamente. Foi esse o país que fez o pacto político que se concretizou na Constituição de 1988. Ela tem como princípios fundamentais: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Também conhecida como a Constituição Cidadã, ela foi a 7ª na história do Brasil e foi elaborada por 558 constituintes durante o período de 20 meses. Recebeu algumas críticas por sua extensão e minúcias, consideradas absurdas. E que tipo de crítica ela recebeu?
Desde sempre, na época, o consultor-geral da República, o advogado e ex-ministro da Justiça Saulo Ramos, dizia que nas garantias individuais, por exemplo, há uma preocupação maior com o direito dos presos do que com o direito das vítimas. Já Ives Gandra Martins, um dos juristas que apoiam o golpismo bolsonarista, já chamava a Constituição de monstrengo e afirmava que o texto está carregado de interesses isolados. Abre aspas. Todos os políticos quiseram participar. Incluíram absurdos, como o artigo 242, que determina que o Colégio Pedro II do Rio seja mantido na esfera federal. Isso nunca deveria entrar num texto constitucional. Fecha aspas. Décadas após, sabe quem quer propor uma nova Constituição? A galerinha do MVL. Movimento Virgens Livres. Não, MBL. Né? Então, em 3 anos, os caras construíram uma Constituição que é, assim, das mais grotescas da história da humanidade. Em 3 anos. Qual De 88, né? Não, sim. O que diz muito de como o texto constitucional está na mira da extrema-direita permanentemente. Independente dessas críticas, temos que admitir que para uma parte considerável da população, o assunto democracia e ditadura é uma conversa cansada, que só aparece nas tretas de família entre o tio bolsonarista, que foi expulso do exército em 1985 por vender gândola e coturno do quartel para os amigos, e o seu primo de cabelo colorido. Aquele eleitor do PSOL, furry e fã da Galãs Feios e do Meteoro, né? O que explica termos mais gente disposta a quebrar o Planalto e o Supremo em comparação com as pessoas que se dispuseram a preservar a memória da democracia na última semana, é um abismo entre as promessas da Constituição de 1988 e o que temos na prática hoje em dia. Temos a nítida impressão no Brasil, isso não é de agora e nem conversa de reacionário, que uma coisa é o Brasil das leis, políticas públicas e boas intenções humanistas e a prática do dia a dia do povo. A camiseta do Proteja o SUS é bem legal, mas todo mundo que teve a experiência de encarar uma emergência de hospital público sabe que pode ser trágico uma noite tentando ser atendido. Segurança pública, então, nem vou falar nada. Ao que parece, a nova república em seus 40 anos faz a seguinte estratégia. Olha só, brasileiros, temos uma Constituição que vai garantir saúde, educação, previdência, seguranças e etc. Mas, por favor, tenha paciência. Não é fácil montar um estado de bem-estar social na América Latina, em um país atrasado e com uma democracia com eleições livres. Segura sua onda aí que uma hora a civilização chega, beleza? E até a Constituição e suas promessas se materializarem entre nós, o morador de Beiru, em Salvador, ou Jurunas, em Belém, vai fazer o quê? Assistir Ainda Estou Aqui e compreender que, enquanto não chega esgoto, escolas, emprego e, como afirma a própria Constituição, cidadania, ele deve estar feliz pelas nossas conquistas democráticas? Ele vai se emocionar com o Globo de Ouro da Fernanda Torres antes ou depois de ser extorquido pelo miliciano da área depois de um dia em um emprego de de 6 por 1, recebendo menos de 1.400 conto por mês? E se no dia do Oscar, que pode consagrar Fernandinha, ele tiver que chegar numa fila do INSS às 4 da madrugada porque arrebentou a coluna numa obra e não consegue mais trabalhar de pedreiro e tiver perdido o sono pensando que, dependendo do humor do médico perito, ele não vai conseguir se aposentar, mesmo sendo seu direito? Veja bem, constitucional. E é nessa diferença entre as promessas da Constituição Cidadã e a vida efetiva dos cidadãos que a direita infecta a mente das pessoas com revolta cega e ressentimento. Você aí, professor e seguidor da Galãs, bem sabe. Quantos dos seus alunos na escola pública vão para a aula em busca do glorioso acervo de saberes relativos a Carlos Magno, mitocôndrias, Tomás Antônio Gonzaga, e não apenas comer uma refeição decente diária? Todo o aparato institucional criado para a implementação efetiva da Constituição, juízes, professores, enfermeiras, políticos, universidades, dentre outros, são vistos como aproveitadores dos recursos públicos enquanto o povo se nas ruas. E nesse abismo entre as promessas legais e abstratas e as dificuldades concretas e brutais do dia a dia, que a direita corrói a solidariedade e o tecido social
com individualismo paranoico e fanatismo religioso. E constatar que a democracia brasileira é incompleta e imperfeita e que as pessoas, nas suas dificuldades diárias, estão cada vez mais frustradas, não torna ninguém um bolchevique ou um fascista tropical. É só perceber a realidade das pessoas reais, para além das bravatas e memes de militância de internet. O Brasil dos anos 1980 e 90 e da era Lula não era o paraíso que muitos querem se apegar por um medo patológico ao Bolsonaro. Mas nem por isso se justifica lançá-lo ao inferno, como a direita quer. Se você chegou até aqui, gosta do nosso conteúdo, assiste as nossas lives, vídeos, cortes, piores e tudo mais, entra na descrição e no primeiro comentário. Leve as camisetas, os kits, cuecas, shorts, looks completos da Insider. Também nos apoie, vire um membro do canal. Tá aqui o nosso Apoia-se também para você colaborar. Tem o nosso Pix, nossa conta corrente, nosso PayPal. Tudo para que você faça a gente continuar a fazer o nosso trabalho em 2025. Você também nos siga nas outras redes sociais, principalmente o Instagram e o TikTok, tá? E se você é um desses que acredita que a democracia é igual para todo mundo, eu só tenho uma coisa para te dizer: não passarão.